A gente continua falando sobre a violência no Rio, a gente volta a falar sobre o reforço na segurança na região metropolitana. Como a gente mostrou mais cedo, as tropas federais no estado entram agora numa segunda fase no planejamento de combate à criminalidade. Eu converso então com a repórter Bárbara Carvalho, que está na Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Bárbara, boa tarde para você. Boa tarde, Elô. Boa tarde a todos. Eu estou aqui com o Marco Aurélio Rudiger, que é diretor aqui da DAP, da Fundação Getúlio Vargas. E a gente veio até aqui, Elô, para conversar um pouco com ele sobre essa operação que foi anunciada na semana passada pelo governo federal, em parceria aqui com o governo do estado. Você estava me falando, né, Marco? Há um ponto positivo e há um ponto negativo nessa operação. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que você faz a análise dessa ação que conta aí com 8.500 homens das Forças Armadas e também Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, enfim. Boa tarde para você. Boa tarde. Tem um ponto positivo e tem muitos negativos. O ponto positivo é que as esferas, né, o problema é federativo, não é federal só, mas o governo federal, junto com o Estado e o município, estão se unindo para tentar, de alguma forma, fazer uma contenção do nível de violência que a gente está vivendo no Rio de Janeiro e também passando pela questão do roubo de cargas, etc, etc. É um problema muito complexo e sistêmico, né? Então isso é positivo. O que é negativo? Negativo é a forma como isso está sendo executado. Em primeiro lugar, a gente entende que, e esse é o cerne do nosso estudo, que as forças policiais do Estado do Rio de Janeiro são as mais capacitadas para, de fato, enfrentar a questão do tráfico, da violência, dos fuzis e tal. Então deveria ter um investimento, na verdade, muito forte na Polícia Militar e na Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, né? E isso em termos de salário, em termos de treinamento, em termos da Academia Militar, que ninguém fala sobre isso, né? Na Academia também da Polícia Civil. Então isso é uma questão. A outra, que não existe um plano federal estruturado de longo prazo para a questão da segurança pública no Brasil. Então isso demonstra que isso é feito de uma forma episódica, não é entendido como um problema, digamos assim, sistêmico, que vai acontecendo. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer, o Exército tem que vir aqui para ajudar a abafar uma situação e tal, mas de fato, o Exército tem toda a competência e tem que olhar, são as fronteiras nacionais, junto com a Polícia Federal. A Polícia Federal tem que olhar também as entradas na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro, né, que é pelo porto, é pelo aeroporto, enfim, escaneamento daqueles contêineres. Outro dia a gente viu a questão dos fuzis, também que na verdade entraram vários antes daquele que foi pego. Então tem todo um problema aí que não está bem articulado. Agora eles falam de uma operação mais longa, né, que pelo decreto termina no fim desse ano, mas que na verdade vai até o fim do ano que vem, e falam em menos pirotecnia e mais ação de inteligência integrada e com surpresas para evitar que os criminosos se preparem. Isso, por si só, não é suficiente para esse combate, esse golpe, como eles falam, em relação ao crime organizado? Olha só, não é que seja insuficiente, mas não sei se é a forma mais adequada. Por exemplo, quando o governo federal manda a Força Nacional para cá, manda, por exemplo, 300 pessoas para cá, 300 policiais para cá, esses policiais não têm capacidade de subir numa comunidade, né, enfrentar o tráfico, que está ali aterrorizando, inclusive, os moradores da comunidade, como a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem. Não tem a menor condição de fazer como a Polícia Civil tem, entendeu? Não tem, nem de longe, tanto é que eles não fazem isso, né? Então, assim, eu acho que o problema seria fortalecer aqueles que têm o conhecimento aqui, têm as redes, têm os contatos, têm a experiência para fazer isso. E hoje o que a gente vê é o contrário, a gente vê viaturas paradas, né? Isso é fruto de um descaso de governo de anos aqui no estado do Rio de Janeiro, viaturas paradas, delegacias semi-abertas, né? Policiais sendo mortos em série, em sequência, né? E cadê o investimento nesses servidores públicos de segurança, que são, digamos assim, a parte mais importante de tudo? Muito obrigada pela sua participação, Marco. Lembrando que a gente, conversando agora há pouco com o porta-voz do Comando Militar do Leste, ele disse que a intenção de fato não é que esses agentes federais subam nas comunidades, né? Essas operações de inteligência que eles não divulgam exatamente como vai acontecer, não tem essa intenção a princípio. Elô, muito obrigada pela sua participação, Marco.